se tem uma coisa que a gente aprende desde cedo com o Vascão é que aquela partida que a gente está perdendo dá para virar, desde que a gente tenha força, determinação. E no mundo dos investimentos, a gente sempre precisa dar o primeiro passo. E quem está facilitando para você dar os seus primeiros passos nos investimentos é o mercado Bitcoin. Você abre a sua conta em menos de 5 minutos, investe R$50 em qualquer ativo e recebe de volta R$25 na sua conta do mercado Bitcoin. Mas atenção, o dinheiro só cai após a sua primeira movimentação. Não adianta deixar o dinheiro parado lá na sua conta do mercado Bitcoin. E para quem ainda não conhece a Mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. E o melhor, tem transparência com o Banco Central, com a CVM, com a Anbima e é segurança para quem quer começar. A conta é gratuita e você pode conhecer o aplicativo antes de começar a investir. É só usar o link que está aqui na descrição ou apontar o seu celular para esse QR Code que está passando na sua tela. Esse conteúdo não é recomendação de investimento. Consulte as condições aqui na descrição do vídeo, tá bom? E leia o regulamento. Mercado Bitcoin, parceira do canal Futebolaço, inclusive já foi parceiro oficial do Vascão da Gama. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ouvir o recado da Mercado Bitcoin, pedi para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que ajuda bastante. Quem estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam os nossos perfis oficiais no Instagram, beleza? Bom, galera, vamos começar a partida agora começar o vídeo agora falando sobre a partida. Tem muita nuance, tem muito detalhe interessante para a gente debater aqui. Primeiro, ao longo da carreira, o Fernando Diniz enfrentou o Fluminense 6 vezes, com 4 derrotas e apenas 2 vitórias. Inclusive, essas 2 vitórias só aconteceram enquanto o Fernando Diniz era treinador da equipe do São Paulo. Vamos aos jogos? O Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 2-0 no Brasileiro de 2018. O Diniz era treinador do Atlético Paranaense. Pelo Brasileiro de 2019, ele já comandando o São Paulo, o Fluminense venceu no Morumbi por 2-0. No Brasileiro de 2020, o Diniz venceu o Fluminense por 3-1, né? O São Paulo venceu o Fluminense por 3-1. No mesmo Brasileiro de 2020, o Diniz ganhou de novo do Fluminense. Fluminense 1, São Paulo 2 no Maracanã. E aí, em 2021, ele foi contratado pelo Santos. Ele perde no Maracanã com o Santos por 1-0. E depois da saída do Fluminense, ele vai para o Cruzeiro. Tem um reencontro no Maracanã. Fluminense 1, Cruzeiro 0. Placar muito mentiroso, eu vi esse jogo. O Cruzeiro atropelou o Fluminense, perdeu um caminhão de gol. O Fluminense naquele desespero, fugindo do rebaixamento. E o Arias acaba achando um gol e eles vencem a partida. Para quem não sabe, inclusive, o Cruzeiro é um freguês absurdo assim do Fluminense, atuando no Rio de Janeiro. Vem aqui, toma goleada, perde toda hora. Diferente da gente que já tem uns confrontos com o Cruzeiro bem espinhoso. Teve épocas do Cruzeiro ganhar da gente em casa e fora. O Fluminense já não, pelo menos no Rio de Janeiro, eles batem com força na equipe do Cruzeiro. Beleza? Outros detalhes interessantes que eu queria trazer para vocês aqui. O Vasco, que tem o Fluminense como um dos seus maiores fregueses ao longo da sua história, é um clássico bem desequilibrado. O Vasco tem mais de 30 vitórias sobre o Fluminense, porém nos últimos anos a coisa tem dado uma azedada. O Vasco, por exemplo, não sabe o que é vencer o Fluminense atuando no Maracanã desde 2019. São 4 vitórias tricolor e 3 empates desde então. Pô, Diego, mas o Vasco ganhou de lá para cá. Sim, foram vitórias fora do Maracanã. Por exemplo, nós tivemos 2 vitórias recentes no Newton Santos, tá bom? Mas jogando no Maracanã, o Vasco não consegue vencer o Fluminense desde 2019. Inclusive, o último Vasco e Fluminense no campeonato no Maracanã foi 2-1, gols ali do Ganso e do Martinelli pelo Brasileiro do ano passado. E até aquele jogo que o Verratti faz um gol com assistência do Hugo Moura, tá? A gente acabou perdendo esse jogo. E o último confronto entre Vasco e Fluminense no Mané Garrincha, no Carioca desse ano, o Fluminense venceu de virada por 2-1. Coutinho abre o placar logo cedo,
e o Fluminense vira com gols de Thiago Silva e Germancano. Então não anda muito legal esses últimos confrontos não, mas quando o jogo é no Engenhão, o Vasco tem dado uma machucada no Fluminense. Beleza? Então tá feito aí o registro parcial de ingressos até o presente momento. Pouco mais de 35 mil ingressos vendidos, batendo mais ou menos com o que eu falei para vocês. Acho que no máximo a gente vai ver 40 mil pessoas no Maracanã, mas tá mais para 30 e alguma coisa, 37, 38, é a expectativa para logo mais. Aqui no Rio de Janeiro o tempo tá bem nublado, é bem possível até que chova na hora do jogo, mas o tempinho tá bem feio. Ao mesmo tempo, se não chover, tá gostosinho para jogar, tá fresquinho, tá ventando, não tá calor, isso é bacana aí para quem gosta de jogar futebol, tá bom? Então essas são algumas informações acessórias aí no Clássico. Agora vamos partir para prováveis escalações, desfalques, beleza? Queria trazer para vocês agora aqui, ó, os prováveis times, tá? Vamos aqui pelo lado do Vasco. O Vasco deve mandar a campo um time com o Cocão na equipe, tá? Ou o Adson, são as duas maiores prováveis entradas. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton formam ali o quinteto nosso defensivo. Hugo Moura e Tietê estão garantidos. Temos duas possibilidades: Hugo e Tietê mantidos ao lado do outro, o Nuno vindo jogar de 10 e o Adson entrando na direita. O GE vai nessa linha, com o Ryan puxado para a esquerda e o Verratti no ataque. Uma modificação menor seria manter o Nuno e o Ryan e o Verratti, cada um na sua, adiantar o Tietê para ser esse armador. Inclusive, o Fernando Diniz trabalhou a equipe assim durante a semana, e aí ao lado do Hugo Moura entra o Matheus Carvalho, tá? E esse seria o provável time, que eu acho que é o mais provável. O Diniz trabalhou mais essa formação, inclusive essa informação foi dada pelo companheiro Lucas Pedrosa, tá bom? Então, desfalque, o Vasco tem um Coutinho. Sobre o Felipe Coutinho, apesar dele não estar tendo uma grande temporada, tem tido altos e baixos, bons e maus momentos, o Vasco tem um dado esquisito e curioso. O Vasco, sem o Felipe Coutinho, ele desfalcou o Vasco por 5 partidas, hoje vai completar a sexta, e a estatística não é boa. São 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Vitória contra o Maricá, empate com o Sampaio Correia em 0-0 e 3 derrotas para o Ceará, para o Palmeiras e para a equipe do Corinthians. Desses 5 desfalques dele aí, apenas 1 foi por lesão. Todos os outros 4 ele foi poupado, tá bom? Então tá feito aí o registro, o Vasco vai tentar quebrar essa estatística aí. Sem Felipe Coutinho, o aproveitamento do Vasco é de 26, 28%. É muito, muito baixo, tá bom? Esse é o provável time do Vasco. Agora o Fluminense tá bem desfalcado, tá? Vamos aqui ao provável time do Fluminense. O Fluminense deve mandar a campo Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral, Thiago Silva, Freitas e Gabriel Fuentes fecham esse quinteto defensivo. Até aqui um time titular. O meio-campo, Martinelli e Hércules. O Bernard, um jogador que costuma ser mais titular. O Hércules foi comprado a peso de ouro, mas ainda não conseguiu se firmar e ganhar essa posição. O rapaz que veio, o Otávio também, que veio aí do Atlético Mineiro, também é um cara que chegaria para ser esse primeiro volante, vive tendo problemas de lesão e tá fora. Então esse time do Fluminense aqui, Hércules, Martinelli e Ganso, baita meio de campo, tá? Já na frente, o Fluminense tá mais sentido de desfalques. O Germancano tá fora, o Everaldo deve ser o centroavante, o Arias vai jogar pelo lado direito e o Fluminense não tem o Keno, quem deve jogar, e nem o Canóbio, quem deve jogar na esquerda é o Serna, tá? Então o Fluminense tá um pouco mexido aí do meio pra frente, tá bom? Fora da partida, Nonato suspenso, Otávio lesão no tendão de Aquiles, Cano lesão de joelho, Canóbio fratura no crânio, Bernal lesão na coxa, tá bom? Então esses são os desfalques do Flu. Sobre o Vasco, detalhem, vão ficar ligados aí nos cartões amarelos. Hugo Moura, Jair, Piton, Luiz Gustavo, Paulinho e Verratti. Esses 6 aí estão pendurados, tomando cartão amarelo, não enfrentam a equipe do Bragantino contra o Vasco em São Januário no próximo sábado. Beleza? Então tá feito o registro aí, essas são as prováveis escalações. A arbitragem, Rodrigo José Pereira de Lima de Pernambuco deve apitar. Assistente 1, Danilo Ricardo Simão Maniz. Assistente 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior. E o quarto árbitro, Luciano da Silva Miranda Filho. E o VAR, José Cláudio Rocha
Filho. Então esse aí são os integrantes da equipe de arbitragem. Beleza? Virando a chave agora, galera, e partindo para outros temas, queria trazer para vocês algumas informações importantes sobre justiça, tá? O Vasco venceu a batalha judicial contra Álvaro Pacheco. O português cobrava do Vasco 6 milhões de reais na justiça pela sua rescisão de contrato. No entanto, o Vasco teve ganho de causa e vai pagar só um resíduo de 100 mil reais, tá? Então é isso, de 6 milhões o Vasco vai pagar apenas 100 mil reais. Lembrando que cabe recurso, o português pode recorrer, beleza? Tá feito aí o registro, a informação foi dada pelo companheiro Joel Silva. Ele cobrou 4 milhões aí que englobaria o seu contrato para frente e mais 2 milhões de seus assistentes. Mas na justiça o Vasco foi obrigado a pagar apenas 100 mil reais. Beleza? Ainda sobre justiça, também informação do companheiro Joel Silva do canal Colina em Foco. O Vasco e o Ramon Dias estão naquela batalha. O Ramon cobra 30 milhões do Vasco na justiça, o Vasco cobra 30 milhões do Ramon na justiça e o juiz já analisou, só não divulgou ainda a sentença que deve sair no transcorrer dessa próxima semana. O Vasco está muito confiante de que vai lograr êxito e vai vencer essa batalha também com o Ramon Dias. Agora, se o Vasco vencer, ele tem o direito de cobrar os 30 milhões, a menos que o juiz proponha um acordo, não tope esse valor, mas de causa ganha ao Vasco. Enfim, então vamos aguardar aí cena nos próximos capítulos, mais informações importantes sobre justiça. Estou trazendo para vocês aqui agora, beleza? Caminhando agora para a reta final, galera, queria falar um pouquinho sobre Léo Jardim. O Vasco fez uma nova oferta para renovar o contrato com o goleiro. A informação é do companheiro André Hernan, tá? O Vasco vem tendo dificuldade para renovar esse contrato com o Paulo Pitombeira, que é o novo empresário do jogador. Fica toda essa questão aí do futuro do Vasco, tá com RJ, tem alguns atrasos aí com questão aí também de direitos econômicos, empresários, enfim. Então a negociação tá bem complicada, o Vasco já fez algumas propostas, todas recusadas pelo staff do Léo Jardim. Vamos torcer para que essa agora seja aceita. E sobre Léo Jardim, mais uma informação interessante, ninguém joga sozinho, diga-se de passagem, mas se a gente for considerar os avanços de fase do Vasco na Copa do Brasil, que ele pegou penalidades, o Vasco aí conseguiu arrecadar pouco mais de 17 milhões de reais. Segunda fase da Copa do Brasil ano passado contra o Água Santa, 2 milhões e 200 mil reais. Terceira fase da Copa do Brasil de 24 contra o Fortaleza, 3 milhões e 400 mil reais. Quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, 9 milhões e 400 mil reais. Terceira fase da Copa do Brasil, agora contra o Operário, 2 milhões e 300 mil reais, somando as premiações, 17 milhões 435 mil reais. Lembrando que ele foi adquirido na temporada de 2023 por 2 milhões e meio de euros, com a cotação atual dá mais ou menos aí 15,9 milhões. Então só com as premiações aí dava para ter pago os direitos econômicos dele. É uma brincadeira, a gente sabe que não é exatamente assim, mas isso mostra também um pouquinho aí do peso do nosso goleiro. Beleza? Uma curtinha aqui que acabou faltando citar. Tivemos duas visitas ilustres, né, no jogo entre Vasco e Operário. O Lucas Leiva, volante, cria do Grêmio, jogou no Liverpool, foi companheiro inclusive de Felipe Coutinho, e Alexandre Pato que ficou famoso um dia dos namorados, que ele foi com a filha do Silvio Berlusconi, quando eles estavam juntos vendo um jogo do Vasco em São Januário num dia dos namorados, voltou à Colina Histórica. O Pato, que ainda não anunciou de maneira oficial a sua aposentadoria, ele saiu do São Paulo no final de 23, mas está sem clube e também não sabe se vai voltar a jogar ou não. Mas o Pato está aí 1 ano e meio parado já, tá bom? Teve lá em São Januário. Beleza? Então é isso, galera. Eu encerro com vocês a nossa primeira edição. Logo mais eu volto com o meu pós-jogo para analisar a partida. Espero eu com a vitória do Vascão da Gama. E ó, vai fazer os seus investimentos aí, dá uma olhadinha lá no mercado Bitcoin, empresa séria, gigante, pô, tá um tempão no mercado aí, inclusive já foi parceiro oficial do Vasco. Dá uma olhadinha nas condições e nas regras, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento que volta, vai, tamo junto, valeu! Fui.